Quero saudar todos os irmãos nessa manhã com a graça e a paz bendita do Senhor Jesus Cristo, a quem seja a honra para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2. Vamos dar continuidade hoje lendo os versículos 12 a 14. Primeira João 2, 12 a 14. A palavra de Deus nos diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. A palavra de Deus. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, nós nos colocamos nesse momento, mais uma vez, na Tua presença, já muito gratos por tudo aquilo que o Senhor falou no nosso coração ao longo desse culto. E nesse momento, quando o Teu povo está reunido para ouvir a Tua palavra, nós rogamos que, mais uma vez, através desse elemento tão vital na nossa vida, que é a pregação da Tua palavra, que o Teu Espírito fale a cada coração, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos convença, que o Senhor nos transforme pelo poder da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, na nossa vida nós conhecemos muito bem a diferença entre teoria e prática. Quando, por exemplo, você vai tirar a sua primeira habilitação, você conhece muito bem isso. Aqueles que não sabem dirigir e aprendem toda aquela teoria e até tiram uma boa nota na prova, mas quando vão para a prática percebem que as coisas são mais complicadas. Da mesma forma, em várias profissões, onde alguém aprende toda a teoria a respeito de alguma coisa, mas quando vai fazer ou quando vai colocar em prática, ele percebe a dificuldade. E na vida cristã não é diferente. Existe uma enorme diferença entre conhecer as verdades do Evangelho na mente e colocar essas verdades em prática, em nosso dia a dia. Isso é muito diferente. E nesse texto que nós lemos, João vai nos ensinar sobre a importância dessa fé bíblica experimental prática. É uma lição importante que nós aprendemos aqui. Mas, voltando um pouco a essa epístola, nós vimos que João está escrevendo essa epístola para não apenas combater uma heresia que surgia e que surgiu logo no início do cristianismo, que vai se desenvolver depois de uma forma mais organizada no segundo século, chamada de gnosticismo, e João está escrevendo para combater uma espécie de proto-gnosticismo, um gnosticismo embrionário. Mas, ao mesmo tempo, ele não está apenas combatendo essa falsa heresia, ele está também, de alguma forma, ensinando aos seus leitores. Esse é um documento circular, que possivelmente ia circular em várias daquelas igrejas cristãs, daquelas comunidades cristãs. O objetivo de João era mostrar o que é ser um verdadeiro cristão, o que é o verdadeiro cristianismo. E nós vimos que ao longo dessa epístola, João vai mostrando algumas características ou alguns testes práticos que nós podemos detectar para vermos se de fato uma igreja
é fiel, se alguém que se diz crente, se ele é de fato, e para aplicarmos na nossa própria vida esses testes, analisarmos para ver se de fato nós nascemos de novo. Nós vimos que ele falou no início do prólogo do teste doutrinário, ou seja, aqueles que trazem uma doutrina fora do ensinamento apostólico não podem se chamar verdadeiramente cristãos. Vimos que ainda no capítulo 2, no versículo 3 a 6, ele aplicou o teste da obediência. Aqueles que dizem que conhecem a Deus vivem uma vida de obediência aos mandamentos. Esse é um teste muito prático. Um outro teste que ele usa no versículo 7 a 11, nós vimos semana passada, é o teste do amor. O crente verdadeiro é alguém que vai amar a Deus e vai amar o próximo. Esse é um teste muito claro, visível. E hoje ele vai aplicar um outro teste, que é o teste da experiência. O crente verdadeiro, ele tem experimentado o perdão, ele tem experimentado um conhecimento de Deus, e ele tem experimentado também uma vitória sobre o maligno. O cristão verdadeiro é alguém que experimenta realidades profundas em sua vida. A fé cristã verdadeira, ela é experimental. Crentes verdadeiros, eles experimentam coisas profundas na sua vida, e isso é visível, é palpável, as outras pessoas observam isso. É nesse sentido que João aplica esse teste aqui da experiência. Vamos agora nos concentrar no texto que nós lemos. Esse texto, o versículo 2 ao versículo 14, é como se fosse uma pausa no argumento do apóstolo, e de alguma forma é um texto que vai servir de conclusão para aquilo que ele vai dizendo, desde o capítulo 2, mas também é uma sessão, é um texto que vai preparar para o que ele vai dizer, para o outro teste que ele vai aplicar, no versículo 15 a 17, que é o teste do mundanismo. Um verdadeiro cristão não é mundano. Então, o versículo 12 a 14, ele funciona como se fosse um texto de transição, concluindo o que ele havia dito e preparando os leitores para aquilo que vai vir após. E há duas coisas importantes que nós temos que entender aqui. A primeira é que, se nós observarmos esse texto, nós vamos achar estranho a forma desse texto, sobretudo nós que vivemos no mundo ocidental, na nossa forma, sobretudo linear, de pensar. Então, nós estranhamos o que é que significa filhinhos, pais, jovens, e ele então repete novamente, filhinhos, pais, jovens. O que é isso? Por que João escreve dessa forma? Mas antes de explicar esses versos 12 a 14, e esses dois aspectos importantes para interpretarmos o texto, é bom dizer logo que aqui trata-se de um encorajamento aos seus ouvintes. Quando João escreve esses versos 12 e 14, essas palavras devem ser vistas como um elogio, como um encorajamento. Ou seja, João, ele vai ensinando esse verdadeiro cristianismo, fazendo admoestações, mas ele também vai reconhecendo que no meio daquele falso cristianismo, muitos daquelas comunidades haviam cedido a esse falso cristianismo, e existia crentes verdadeiros, crentes fiéis, crentes que resistiram, crentes que continuavam vivendo firmes no ensino apostólico, crentes que obedeciam os mandamentos, crentes que amavam, crentes que estavam vencendo a Satanás. Existia sim, existem crentes verdadeiros, e isso era visível. É por isso que você vai encontrar a forma assertativa de João de escrever. Observe o versículo 12: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós. Então, de alguma forma, João sabe também que tem crentes fiéis. Isso é perceptível, isso era visto. Existem sim, isso é verificável. Nós conseguimos enxergar. Então, esse é um texto de elogio e encorajamento. Agora vamos analisar dois aspectos importantes nesse texto, que se nós não entendermos, nós não vamos compreender bem o que João quer dizer. Primeiro é a estrutura do texto. Você vai observar que o texto é dividido em duas partes muito claras. Do versículo 12 ao versículo 13, João vai usar o verbo escrevo no presente.
Filhinhos eu vos escrevo, pais eu vos escrevo, jovens eu vos escrevo. Então, os 3 primeiros verbos são no presente. No versículo 14, no versículo 14, aliás, 12 e 13 no presente. No versículo 14, todos os verbos escrevi estão no passado. Filhinhos eu vos escrevi, pais eu vos escrevi, jovens eu vos escrevi. Então, o que significa essa ideia de escrevo e escrevi? Alguns vão dizer que João talvez estivesse se referindo a alguma coisa que ele escreveu antes, talvez o Evangelho. Isso não parece fazer sentido. Essa forma de escrevo e escrevi é uma forma retórica que João usa para expressar o seu contínuo envolvimento como um pastor e apóstolo que está profundamente comprometido em escrever e em continuar escrevendo para os seus leitores, para que eles vivam o verdadeiro Evangelho. Então, claramente, nós temos aqui uma marca retórica. Então, o texto é dividido em 2 partes. Essa divisão em 2 partes é muito clara, porque na primeira parte ele vai repetir 3 vocativos, filhinhos, pais e jovens. E no versículo 14 ele vai repetir novamente, filhinhos, pais e jovens. E essa segunda repetição é marcada por ênfase, ele enfatiza mais alguma coisa na segunda estrofe. A gente podia pensar esse texto como 2 estrofes, como uma música. Nós temos a primeira estrofe, versículo 12 e 13, filhinhos, pais e jovens, e aí nós temos a segunda estrofe, filhinhos, pais e jovens. E essa segunda estrofe, ele então vai reenfatizar, acrescentar algumas coisas a mais que não está na primeira estrofe. E por que João escreve assim? Porque era a forma que os judeus escreviam. Eles escreviam de forma concêntrica. Essa ideia do paralelismo hebraico, de ter uma estrofe e segunda estrofe, é a ideia de repetição, de ênfase. É bom lembrar que João viveu em uma cultura oral. Então, esses métodos mnemônicos, eles eram muito importantes para que os leitores gravassem isso. Repetição. Essa repetição implicava em ênfase. A primeira coisa que nós temos que entender é isso. Por que João está repetindo isso, filhinhos, pais e jovens, e repete, depois repete novamente? Porque ele quer enfatizar. É bom lembrar que essa carta seria lida naquelas igrejas, as pessoas não tinham a Bíblia como nós temos para conferir. Então, esses métodos mnemônicos ajudavam os leitores a ouvir a mensagem e memorizá-la. É por isso que nós temos essa repetição aí. Agora vamos para a questão mais complexa. Como é que nós devemos entender essas 3 palavras, filhinhos, pais e jovens? Isso é muito importante para entendermos esse texto. Bom, nós podemos dizer que há 2 abordagens entre os estudiosos. Primeiro, existe aqueles que seguem o significado natural das palavras. Então, a palavra filhinhos era a palavra que era usada para crianças. Pais, obviamente, é pais, como nós temos hoje, e a palavra jovens aí não está bem traduzida em nossa versão, porque na verdade aí não é jovem no sentido de homem e mulher, é rapazes, essa é a tradução literal. João usa um termo grego que se aplica aos rapazes. Então a tradução seria crianças, pais e rapazes. Então, qual o significado disso? Bom, alguns dizem que João estava escrevendo para as classes etárias. Então ele fala para as crianças, ele fala então para os pais, ele fala então para os jovens. Esse é o sentido, vamos dizer assim, natural de se entender o texto. O problema desse sentido natural é que a palavra filhinhos vai ser usada por João sempre no sentido de se referir a todos os leitores. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer, filhinhos meus. Capítulo 2, versículo 12, filhinhos eu vos escrevo. Capítulo 2, versículo 18, filhinhos já é a última hora. Então, parece que não faz muito sentido entender essa palavra filhinhos aqui no sentido etário, já que é a palavra que João usa ao longo da epístola para se referir a todos os crentes. Então, se filhinhos significa todos os crentes, e quanto a pais e rapazes? Qual o significado disso? Esse é um problema que nós temos que refletir.
Em segundo lugar, existem aqueles que dizem que filhinhos se refere a todos, e rapazes e pais se refere a grupos específicos na igreja. João, então, usa filhinhos para se referir a todos os seus leitores, mas ele queria também especificar os pais e os rapazes na igreja. E nós vamos depois discutir isso. Então, essa seria uma possível interpretação. Outros estudiosos, e é muito comum a gente também encontrar alguns, vão dizer que essas palavras têm um sentido simbólico aqui. E que filhinhos, pais e jovens ou rapazes, aqui significa, na verdade, os estágios da maturidade cristã. Então, João estaria falando a respeito daqueles crentes que eram mais novos na fé, os filhinhos. Estava falando dos jovens, os rapazes que estão naquela maturidade intermediária, e os pais, aqueles crentes mais maduros. Então, alguns estudiosos entendem que João está usando essas palavras de forma simbólica para se referir graus de maturidade cristã. Outros vão dizer que, na verdade, essas três palavras, filhinhos, pais e jovens, se referem ao mesmo grupo e são apenas uma palavra retórica para reforçar essa ideia de todos. Quando nós vamos interpretar o Novo Testamento, irmãos, às vezes a gente precisa gastar tempo. Coisas que parecem simples, não são tão simples. Mas qual seria a resposta, considerando que existem tantos estudiosos que divergem na interpretação desse texto? Eu creio que uma das formas mais claras de ler um texto é você buscar a luz do contexto, é buscar o valor semântico, o significado das palavras à luz daquilo que elas são e como elas são usadas pelo autor. Então, eu entendo que o sentido mais claro é nós entendermos essa palavra filhinhos, quando João usa aqui, tanto no versículo 12 como no versículo 14, se referindo a todos os crentes, porque esse é o significado que ele vinha usando na epístola. Então não faria sentido, seria confuso aos leitores que João agora utilizasse essa palavra filhinhos para se referir à faixa etária ou a crianças. Não faria muito sentido. O que faz sentido é entender filhinhos no sentido de todos aqueles para quem ele escreve. E também faria muito sentido entender pais e rapazes à luz daquela cultura que João viveu, onde o papel da liderança espiritual do homem e, sobretudo, dos rapazes, dos jovens, era fundamental para o bem-estar da igreja, que estava vivendo dentro daquele contexto de perseguição e de heresia. Então, parece que esse é o significado mais natural, é entender pais e rapazes como sendo, de fato, classes distintas. Então, João usa filhinhos para se referir a todos e pais e rapazes para se referir, de fato, àquele grupo de homens já mais amadurecidos e rapazes que estavam ali na igreja enfrentando aquelas lutas, mas que estavam sendo fiéis. Então, essa é a forma mais natural de ler o texto, e é dessa forma que nós vamos compreender. Então, se nós tivéssemos que dar um tema ao versículo 12 e 14, o tema que está aí no boletim é encorajamento aos filhinhos, pais e rapazes. Encorajamento aos filhinhos, pais e rapazes. E esse é um sermão que só pode ter um ponto, porque só existe uma ideia. E é por isso que você vai encontrar no boletim o A, B, C e A2, B2 e C2, eu fiz essa divisão para que vocês entendam, porque na verdade é uma ideia só. João está escrevendo aos crentes da igreja, mas está focando especificamente também nessas faixas etárias, no caso dos pais e dos faixas etárias, nessas classes de pessoas, dos pais e dos filhos. Então vamos analisar agora o texto após essas considerações. Observe que João começa primeiro falando dos filhinhos, a primeira tríade. Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E ele repete no versículo 14, filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai.
Então João, ele está escrevendo, e essa ideia de escreva, escrevi, mostra essa atitude de encorajamento. Ele está dizendo, eu estou escrevendo porque vocês já tiveram os pecados perdoados. Ele já havia dito isso, que nós recebemos o perdão através da obra de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo, meus irmãos, meus filhos, e essa forma carinhosa que João usa para se referir aos seus leitores como filhinhos, ele vai usar várias vezes aqui na epístola, ele aprendeu de nada mais, nada menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo. É assim que o Senhor Jesus Cristo usa esse termo em João, capítulo 13, versículo 33. Se você abrir o Evangelho de João, por favor, abra comigo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33. A palavra de Deus diz o seguinte, veja como Jesus se refere aos seus apóstolos, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu vos disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Essa era a forma que Jesus usava para se referir aos seus discípulos, como filhos. Isso mostra o amor, a preocupação de Jesus para com os seus apóstolos. Como um pai que instrui os seus ouvintes, como se fosse de fato os seus filhos, filhinhos. E esse termo, então, vamos voltar lá para João, que João usa para várias vezes se dirigir aos seus ouvintes. E por que João está escrevendo? O que é que ele quer dizer com isso? João se dirige aos seus leitores usando esse termo filhinhos. Mas é interessante que a primeira palavra grega que está no versículo 12 para filhinhos não é a mesma palavra que está no versículo 14. A primeira significa filho ou filho, um filho pequeno, mas a segunda palavra que João usa no versículo 14 é uma palavra que significa uma criança em idade escolar. Ele usa duas palavras gregas, ainda que esteja a mesma palavra, filhinhos aí, mas são duas palavras gregas distintas, tecnia e paidia. E essas duas palavras, essa última palavra, paidia, significa, era usado para criança em idade escolar. Então João escreve para aquela igreja, mostrando todo o seu amor apostólico, escrevendo a eles não apenas como filhos, mas filhos que precisam ser instruídos, e mais do que instruídos, filhos que precisam ser encorajados, e é por isso que João diz, eu escrevo a vocês, porque vocês tiveram os pecados perdoados. E como? Veja no versículo 12, por causa do seu nome, do nome de Cristo. Essa é a maior alegria de João, é saber que aqueles seus ouvintes eram crentes porque tiveram os seus pecados perdoados. Essa é a característica essencial do cristianismo. O cristianismo tem a ver com o problema fundamental do ser humano, que é pecado. Talvez se fosse hoje, em muitos movimentos cristãos, é comum as pessoas focarem em outras coisas. Eu sei que vocês são crentes porque vocês estão ganhando muito dinheiro. Eu sei que vocês são crentes porque o patrimônio seu está aumentando, porque você determinou que você não vai ser pobre. Mas veja a palavra do apóstolo. Filhinhos, eu escrevo porque os pecados de vocês foram perdoados. Que coisa extraordinária. Vocês creram nesse Deus glorioso e vocês agora, veja o versículo 14, vocês conhecem o Pai. Vocês não conheciam. Vocês eram gentios. A maioria eram gentios, alguns judeus também que não conheciam o Messias. Mas em sua maioria eram gentios, idólatras, adoravam tantos deuses, e agora eles tiveram essa oportunidade de conhecer o Pai como? Através de Jesus Cristo, através do perdão. O grande problema do homem, que é o pecado, foi resolvido, e João está vendo que eles mostravam isso na vida deles. Eles mostravam atos de pessoas que foram perdoadas, que lidavam com o pecado como sendo algo muito sério. É por isso que João se dirige a eles dessa forma. Mas ele também se dirige aos pais, no versículo 13 e 14. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio.
E veja no versículo 14: paz eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E o que João está lembrando aos pais, o que é esse que eles conheceram desde o princípio? Isso vai nos lembrar do prólogo, no capítulo 1, versículo 1. Veja como é que João começa: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplaram e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Então, o que é que eles tinham ouvido desde o princípio? O Evangelho. Aqueles homens que estavam ali na igreja, que eram crentes, que antes eram homens idólatras, distantes de Cristo, agora haviam conhecido Jesus, esse Deus homem que se fez carne. Eles haviam crido na mensagem apostólica, e João está dizendo assim: eu estou escrevendo porque vocês conheceram aquele que existe desde o princípio, vocês conheceram Jesus Cristo. Essa é a maior alegria, é conhecer a Jesus Cristo. É por isso que vocês, como pais, eu lembro a vocês que vocês conheceram a Jesus Cristo, aquele que existe desde o princípio, desde toda a eternidade, aquele que se fez carne, aquele que nos faz conhecer a Deus. E ele também se dirige aos jovens, no versículo 13 e versículo 14: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Que coisa maravilhosa, jovens, que no meio daquela cultura devassa, às vezes nós falamos da devassidão da nossa geração, e de fato, nós estamos alcançando índices terríveis de devassidão, a forma como as pessoas se falam, como elas falam, aliás, como elas se vestem, como elas se comportam, os valores morais. Nós estamos vivendo uma grande degradação moral na sociedade, mas a sociedade romana era pior do que a nossa, e aqueles jovens cristãos estavam vencendo o maligno. Obviamente, Satanás é aquele que tem prazer em obscurecer o homem, fazer com que o homem seja rebelde para com Deus e viva distante de Deus. Mas João diz assim: mas jovens, eu escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Vocês não são crentes derrotados, vocês mesmos jovens, mesmo enfrentando todas as tentações da cultura, vocês têm resistido isso. E ele vai repetir no versículo 14: jovem, eu vos escrevi porque sois fortes. Vocês são fortes. Para ser um cristão verdadeiro, naquela época, era preciso ser muito forte, enfrentar oposição, perseguição de Estado. Era muito difícil ser um cristão dentro daquele mundo greco-romano. E aqueles jovens rapazes ali, a palavra aqui, como eu já expliquei, são rapazes, literalmente na língua grega. Rapazes, vocês têm vencido o maligno. Rapazes, vocês são fortes. E veja o que ele diz no versículo 14: e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vocês têm guardado a palavra de Deus no coração, e vocês estão vencendo, resistindo às tentações de Satanás. É maravilhoso ver o apóstolo, ouvir o apóstolo falando assim, para os pais e para os jovens. João quer assegurar que todos eles, os membros da igreja, os pais e os rapazes, eles experimentaram o perdão dos pecados, eles conhecem o Pai e conhecem o Filho, a palavra de Deus habita no coração deles, e eles venceram o maligno. Que coisa maravilhosa é o Evangelho. João aqui nos apresenta alguns importantes ensinos que deveriam ser o cerne do verdadeiro cristianismo, da vida cristã. Esses são os fundamentos da fé. Quais são os fundamentos da fé? Conhecer a Deus através de Cristo, ter os seus pecados perdoados, ter esse conhecimento experimental de Deus que nos leva a ser fortes, a resistir o maligno, a guardar a palavra de Deus. Isso é cristianismo. E João está reconhecendo ali que existiam crentes verdadeiros que estavam vivendo assim. E ele quer então assegurar isso a eles. E o que João diz é muito importante para nós, irmãos, porque de alguma forma isso tem implicação para todos nós, para toda a igreja, de que nós somos perdoados, de que nós conhecemos a Deus. Mas mais do que nunca nós precisamos de uma geração de homens que sejam líderes espirituais. Essa é a nossa carência.
de homens que se levantem, homens que tenham esse conhecimento experimental de Deus, homens que ensinem, que guiem, e que possam apontar pela palavra de Deus o caminho para os seus filhos, para a sua esposa e para a sua casa. Homens que sejam fortes na igreja, líderes, diáconos, presbíteros. Nós precisamos desse tipo de pessoas, pessoas que conheçam, pessoas que têm essa fé. Não pessoas que nós dizemos, vamos eleger, quem sabe, é isso que a gente pensa, né? Vamos colocar essa pessoa, ela está tão tristinha na igreja, não faz nada, não tem compromisso, vamos dar um cargo, vamos fazer alguma coisa, quem sabe ela não vai começar a trabalhar para Cristo. Isso é um desastre. João está elogiando aqueles que já vivem, que têm uma fé. Esses merecem sim ser elogiados. Os outros merecem ser repreendidos. Esses firmes, fiéis, que têm guardado, que têm lutado, não apenas homens, mas jovens, rapazes que têm lutado contra as tentações desse mundo que está cada dia mais devasso, mas vocês estão firmes, buscam ter um namoro puro, estão vivendo de uma forma santa, e mais do que isso, estão se preparando para serem futuros líderes dessa igreja. A vitalidade da igreja depende de pais e de rapazes que serão futuros presbíteros e diáconos. Isso era muito importante, e é exatamente essa a preocupação de João. Ele percebe que de alguma forma aquele falso cristianismo estava se infiltrando, e o remédio estava em uma resposta da igreja, de homens fiéis e mulheres fiéis, e aqui se aplica a todos, filhinhos, a todos, mas também uma resposta de pais e rapazes fiéis, comprometidos com Cristo, que vão fazer a diferença nas próximas famílias e também na saúde e na vitalidade de uma igreja. É por isso que essa mensagem é tão importante. Isso é a fé bíblica experimental. O Duque de Wellington, o famoso líder britânico militar, aquele mesmo que derrotou Napoleão Bonaparte, ele era um homem brilhante, muito exigente quanto aos seus subordinados, extremamente exigente. Isso é típico do caráter inglês. Quem conviver com o inglês, com o escocês, vai perceber como eles são metódicos em tudo. Em sua velhice, um jovem subordinado lhe perguntou o seguinte: se o senhor tivesse que mudar alguma coisa na sua vida, fazer alguma coisa diferente, se sua vida tivesse um recomeço, o que você faria, Conde Wellington? E a resposta dele foi interessante. Ele diz o seguinte: eu daria mais elogios e encorajaria mais. Eu daria mais elogios e encorajaria mais os meus subordinados. E é exatamente isso que nós estamos vendo aqui. João, um apóstolo, está encorajando. E é uma coisa muito importante na vida cristã, é o encorajamento. É quando pastores, presbíteros e diáconos encorajam aqueles que já estão vivendo um verdadeiro evangelho. Às vezes nós vemos às vezes a nossa vida e o nosso alvo ministerial se transforma tão somente naqueles que dão um mau testemunho. E parece que essas pessoas, elas até têm um certo ibope na igreja, não é? Por exemplo, nós vamos ter uma pessoa que vai falar que ela entrou na igreja, saiu, voltou, e aí ela quer falar como foi a vida dela, o que é que ela fez, o que ela aprontou, e aí isso dá ibope, as pessoas querem ouvir, poxa, que coisa, essa pessoa estava lá no mundo, de repente agora é crente. E quanto àqueles que desde a infância ficaram na igreja, nunca se desviaram, nunca foram disciplinados, permaneceram firmes nos caminhos do Senhor? Qual é o ibope desses? Desses crentes regulares, desses que estão lá na igreja, terça, domingo, de manhã,
noite, escola dominical, dos fiéis. E é isso que João está chamando a atenção, João está encorajando eles. Aqueles que têm uma fé viva, experimental, e nós precisamos encorajar esses irmãos. Que bom, meu irmão, como você está vivendo de forma fiel. Continue humilde, simples. Mas continue. Continue assim, servindo ao Senhor, sem buscar aparecer. Porque se buscar aparecer, aí a síndrome de Lúcifer já entrou no seu coração. Você já perdeu para o maligno. Se você faz alguma coisa buscando um destaque, você já perdeu para o maligno. Continue assim. A importância do encorajamento. Como é bom nós nos encorajarmos também mutuamente. O autor dos Hebreus fala isso, você encorajar o seu irmão na fé, encorajar aquela pessoa que está ao seu lado da igreja. Que bom, eu fico tão feliz quando vejo você aqui adorando na igreja. Que bom, como você tem mostrado firmeza, compromisso com o Senhor. Nós temos perdido isso, essa alegria de encorajarmos os fiéis. Não é que nós vamos abandonar aqueles que não são tão fiéis, eles precisam ser exortados, admoestados, mas a vida cristã é mais do que isso. É encorajar aqueles que são fiéis, que eles têm dedicado anos a fio a sua vida à igreja, que dedicam-se, que às vezes nunca são reconhecidos. Essa é uma importante aplicação que nós temos aqui. Outra aplicação importante que nós aprendemos aqui é que nós devemos viver, de fato, uma vida experimental. E a vida experimental significa olhar e ver todos os benefícios que nós recebemos em Cristo. Isso precisa funcionar no nosso dia a dia. É isso que João está dizendo. Os pecados de vocês foram perdoados. Vocês conhecem o Pai, vocês conhecem o Filho. A palavra de Deus está no coração de vocês, no caso dos jovens, vocês têm vencido o maligno. Como é que João sabia disso? Porque ele via isso na vida, no testemunho. Ou talvez ele tenha recebido um relato de alguém informando a respeito de que no meio daquela sociedade caótica, no meio das heresias, existiam sim homens, mulheres e rapazes fiéis. E João está muito feliz com isso. E João está encorajando eles. A alegria com os crentes fiéis, essa era a razão do apóstolo. E ele está valorizando esses crentes. É por isso que ele usa toda essa forma assertativa. Os pecados de vocês são perdoados, vocês conhecem aquilo, vocês venceram, vocês são fortes. João está dizendo, que bom que existem crentes fiéis. Porque no meio de uma geração de tanta infidelidade, de tanta falta de compromisso com as coisas de Deus, nós estamos vivendo talvez uma das piores gerações daqueles que se dizem cristãos. É uma falta de compromisso enorme com as coisas de Deus. As pessoas não têm compromisso. Elas têm mais compromisso com um patrão ímpio que chegam na hora, do que chegar na hora no culto ao Senhor. Aquele patrão ímpio tem mais valor para a nossa geração do que Deus. Essa é a nossa geração, descompromissada, que precisa ser repreendida, admoestada. Mas ao mesmo tempo nós temos que orar e louvar a Deus, porque há também aqueles que são fiéis e que precisam ser encorajados a continuarem no caminho da fidelidade. Você está em que grupo? Daqueles que podem ser elogiados? Se alguém perguntasse a respeito da sua vida aos seus líderes, o que eles diriam a respeito de você? Ah, você não tem nenhum líder, você não presta conta a ninguém, é isso? Esse é o seu cristianismo? Você não tem pastores? Talvez esse seja o caso de muitos hoje. Eles estão vivendo nessa geração que não tem compromisso com Deus, com a igreja, com absolutamente nada.
a não ser consigo mesmos. Esse grupo não pode nunca ser encorajado. Ele precisa ser sempre repreendido. Mas há aqueles que são fiéis. E não é isso que é o Evangelho. O caminho que leva à salvação é apertado, são poucos. Não é isso que Jesus disse? Poucos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E nós temos que pensar e aplicar esse teste na nossa vida. O teste da fé cristã experimental. Eu vivo realmente as verdades do Evangelho. Isso é palpável na minha vida. Isso é palpável na forma como eu ajo na igreja. Isso é visível, isso é verificável. Os meus pastores podem verificar isso. João verificou que existiam de fato crentes fiéis naquelas comunidades. E nós precisamos também buscar esse cristianismo experimental, de prática. Não falar que ama a Deus, não falar que tem compromisso, de prática. Dia a dia. Compromisso com as coisas da igreja. Compromisso com o horário, chegando cedo, se preparando para o culto, buscando a presença do Senhor, tratando Deus como o Senhor da nossa vida. Pode acontecer que um dia você chegar atrasado? Pode, na nossa vida, qualquer coisa pode acontecer. E eu sempre brinco aqui com alguns irmãos, eu digo, você tem crédito. A pessoa que chegou a vida toda e foi pontual, e chega um dia de domingo atrasado, você diz, bom, acontece. Mas você passar a vida toda tratando a obra do Senhor de forma desleixada, você, aos olhos das Escrituras, é um maldito, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então nós precisamos, irmãos, começar a pensar se a nossa fé é real, se ela é prática, se ela funciona. Caso contrário, nós não podemos usar esse nome de cristãos. É isso que João está nos ensinando. No capítulo 2, ele aplica o teste da obediência. O crente verdadeiro obedece à palavra de Deus e guarda os mandamentos. O crente verdadeiro ama a Deus e ao próximo. Versículos 7 a 11. 12 a 14. O crente verdadeiro tem uma fé experimental, perceptível, percebível por outras pessoas. Em último lugar, tem outros testes que ele vai aplicar, mas o outro teste, no versículo 15 a 17, que nós vamos ver. O crente verdadeiro não é mundano. Não é um mundano na sua forma de ser. E nós vamos ver isso também. Que Deus nos ajude para que possamos viver assim. Pastor, o que é que eu faço nessa manhã? Bom, o que você deve fazer nessa manhã é se arrepender. Se voltar para o Senhor. Pedir a misericórdia dEle sobre a sua vida. Reconhecer que você tem falhado. Em tratar Deus como Deus. Em dedicar a honra que é devida a Ele. Não em palavras, não vindo num culto. Mas uma honra que é devida a Deus. E servi-lo verdadeiramente. É só isso que você precisa. E se você não é um cristão verdadeiro, que você se arrependa, que crê em Jesus Cristo para experimentar o perdão e a graça dele, para que você de fato possa servir ao Senhor de forma prática. A fé precisa estar na nossa mente, mas ela precisa estar em nosso coração. E isso precisa ser perceptível para aqueles que estão à nossa volta, sobretudo os nossos líderes espirituais. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome. Tem misericórdia da nossa vida e ajuda-nos a vivermos esse cristianismo que é digno de elogio, para que um dia possamos ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
Um dia todos nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensina, para prestar conta de cada ação nossa. E esse pensamento deveria produzir em nosso coração nessa manhã um profundo temor, porque nem sempre temos sido zelosos, criteriosos, cuidadosos com as coisas do Senhor. Tem misericórdia com a nossa vida e nos ajuda, Senhor Deus, a não estarmos enganados, achando que nós conhecemos a verdade sem conhecê-la, achando que conhecemos a Cristo sem conhecê-lo. Nós sabemos que a salvação é tão somente pela Tua graça, mas essa graça, e aqueles que experimentam essa graça, eles têm uma vida transformada. E nós temos visto pouco disso hoje, pessoas que estão na igreja, mas que não mostram vidas transformadas. Então, que o Senhor tenha misericórdia da nossa geração, da nossa igreja, para que haja de fato em nosso meio pessoas com vidas transformadas, homens e mulheres tementes a Deus, comprometidos com o Senhor, e que vivem o Evangelho não apenas aqui dentro da igreja, mas fora, nos seus trabalhos, e que conseguem viver esse Evangelho. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.